Galera, é o seguinte, eu sempre soube que eu não ia conseguir fugir desse tema durante muito tempo. O tema em que a gente aborda jogos do PlayStation 5 que podem ou poderiam ser executados no PlayStation 4 sem o menor problema. Esse tipo de tema, esse tipo de discussão ganha ainda mais força quando a gente lembra do que aconteceu até há pouco tempo atrás com o Star Wars Jedi Survival, um jogo que quando chegou no PlayStation 5 todo mundo falava que a 8ª geração daria conta de executá-lo, mas a própria desenvolvedora disse que isso não seria possível por questões de limitações técnicas. E, um tempo depois, ele acabou chegando para a 8ª geração exatamente como nós dissemos que ele poderia ser executado. É muito difícil uma desenvolvedora falar que um jogo não pode ser executado no PlayStation 4 hoje em dia, dependendo do padrão gráfico que esse jogo apresenta, porque o PlayStation 4 conseguiu colocar uma régua muito alta quando a gente pensa nos títulos cross-gen, depois que ele apresentou pra gente Horizon Forbidden West, um jogo que tem padrão gráfico altíssimo e conseguiu ser executado no PlayStation 4 sem o menor problema. E aí depois da gente ver aquele jogo rodando no console, a gente pensa, o PlayStation 4 ainda consegue rodar muita coisa, e é natural que a gente pense isso, só que a discussão ela é um pouco mais profunda. Dependendo do padrão gráfico que o título apresente, se for um padrão gráfico que o PlayStation 4 comporte, naturalmente não lançá-lo para o console é algo ruim para as pessoas que ainda têm o PlayStation 4 apenas, mas também é ruim para o próprio jogo, dependendo do poder de alcance dele, porque ele vai ser consumido, ele vai ser comprado por menos pessoas. E eu tenho um exemplo muito claro aqui para vocês. A Capcom é uma empresa que sabe fazer dinheiro, e isso é incontestável. A franquia Resident Evil é uma das franquias que mais vendem hoje em dia, e isso acontece porque a Capcom consegue administrar muito bem o cenário dos portáteis, o cenário multiplataforma e também o cenário cross-gen. Vejam só, o Resident Evil 4 Remake é um dos títulos mais vendidos da empresa que a gente encontra hoje em dia, e ele, mesmo tendo sido lançado para a atual geração de consoles, ou seja, pro PlayStation 5, ele não abriu mão de ser lançado pro PlayStation 4, mesmo com os diversos problemas que a gente já conhece muito bem. Então ela não esqueceu da plataforma, ela foi lá e lançou pro PlayStation 4 porque ela sabe do potencial comercial que o PlayStation 4 tem. Ele foi um dos consoles mais vendidos que a gente tem dentro do cenário de PlayStation, ou seja, é um cenário em que a gente encontra muitos jogadores consumindo jogos dentro da plataforma também. Por isso, dependendo do potencial gráfico de um jogo, privá-lo de uma plataforma pode ser ruim não apenas para as pessoas que têm somente acesso àquela determinada plataforma, mas pode ser ruim para todo o resto, pode ser ruim para quem desenvolve, pode ser ruim para o jogo em si, pode ser ruim para a franquia, porque isso diminui a atividade comercial de um jogo, diminui as vendas, e quem consome um jogo que faz parte de uma franquia não está consumindo apenas um jogo, está consumindo diversos jogos que fazem parte daquela franquia, porque você acaba automaticamente sabendo da existência de outros jogos. Você pode não estar comprando todos esses outros jogos, mas você conhece a existência desses outros jogos, e isso também é uma forma de venda. Só que esse é um tema muito mais extenso do que apenas isso. E para poder começar essa conversa, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto da atualidade, que é o principal ponto de segregação que a gente encontra hoje em dia, que faz com que um jogo exista num PlayStation 5 e não num PlayStation 4. O Ray Tracing. A gente sabe que o Ray Tracing é uma promessa dessa atual geração, mas a gente também sabe que muitas das vezes, para ele poder ser aplicado e justificar a existência de determinado jogo apenas na geração do PlayStation 5, ele acaba comprometendo diversos outros pontos desse jogo. Então a gente pode começar dizendo que o problema em si não é o uso do Ray Tracing, mas a diferença que o uso do Ray Tracing faz dentro desse jogo, se é uma diferença positiva ou uma diferença negativa, e que poderia ser abdicada para o jogo poder existir, por exemplo, numa outra plataforma e melhorar talvez a atividade comercial dele e também fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse jogo. E eu já preciso adiantar para vocês que o objetivo dessa conversa nem é trazer para os tópicos de discussão jogos como Marvel's Spider-Man 2, ainda que a gente saiba que em modelos de personagens ou em qualidade de texturas, ele não se diferencia muito do que o primeiro jogo do PlayStation 4 trouxe, porque esse daqui é um jogo que trouxe Ray Tracing em sua melhor forma quando a gente pensa no PlayStation 5. Todo jogo deveria se inspirar nele para poder aplicar o Ray Tracing em si. Então para mim esse é um jogo que se justifica super bem no console quando o uso do Ray Tracing é pensado no tópico de assunto. Mas por outro lado, tem um caso que apesar de eu gostar muito e para mim ter sido o jogo do ano de 2024, trazendo um padrão gráfico bem competente quando a gente pensa no que o PlayStation 5 é capaz de fazer, eu preciso deixar a minha imparcialidade falar, porque esse é um caso que é importante
para essa conversa. Eu tô falando de Silent Hill 2 Remake, porque se a gente tira o Ray Tracing desse jogo, não existem tecnicamente impeditivos para ele ser executado no PlayStation 4, e isso poderia facilitar não apenas a vida do jogo, mas também a vida de quem quer ter acesso ao jogo. Então deixa eu colocar os pingos nos is aqui. Esse daqui definitivamente não é um jogo feio. Ele usa Unreal Engine 5, os cenários são impressionantes, a complexidade das texturas é muito boa, principalmente quando você entra na realidade alternativa, que a gente vê o cenário se desfazendo com diversas camadas, e os modelos dos personagens, em sua maioria, são bem impressionantes, com detalhes minuciosos nas expressões faciais, diga-se de passagem. Mas é um jogo que usa o Ray Tracing, e o uso do Ray Tracing aqui poderia ser substituído facilmente. O que acontece com o Ray Tracing de Silent Hill 2 Remake é o seguinte: de fato essa é uma das técnicas para poder trazer os reflexos do jogo, só que aqui a gente encontra o Ray Tracing apoiado ao Lumen da Unreal Engine 5 por software em uma instância, em um nível mais primitivo. Aqui o Lumen consegue trazer esses reflexos quando o Ray Tracing está sendo simulado em uma versão muito básica do cenário que a gente encontra por ali. Isso acontece com diversos jogos. O que eu tô querendo dizer com isso é que esse cenário ele não aparece da mesma forma que aparece no mundo real do jogo. A fidelidade dos reflexos não é tão boa, muitas das vezes é cheia de ruídos e com cenários mais simples nos reflexos em si. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar que se a gente pudesse escolher um nível de qualidade desses reflexos, o nível seria o mínimo, porque definitivamente não são bons. Mas isso também não atrapalha a experiência com o jogo, porque reflexo é algo que quase não aparece por aqui. E quando a gente pensa nos reflexos prioritários, como por exemplo o reflexo da cena inicial em que Jamie está se olhando no espelho, ou então o reflexo da cena com a Angela, que a gente encontra ela segurando uma faca, a gente encontra uma outra técnica, que é a Planar Reflections, que basicamente é uma técnica que renderiza a cena mais uma vez, só que numa resolução menor. E a gente consegue, com cenas como essas, ver que o Ray Tracing para esse jogo não é fundamental, porque além dessas técnicas conseguirem segurar cenas como essas muito bem, a gente também precisa lembrar que reflexos não é um efeito prioritário por aqui a todo momento no meio dos ambientes, e quando eles aparecem e o Ray Tracing está em atuação, não é a melhor das visões que a gente vai encontrar. Só que o Ray Tracing não foi aplicado apenas nos reflexos aqui, ele também foi aplicado na iluminação global. E a iluminação de Silent Hill 2 Remake é de fato muito boa. Os cenários têm um controle perfeito de luz, principalmente quando a gente pensa em cenários que trazem a luz do exterior, ou seja, quando os cenários externos invadem os cenários internos, e de fato é muito bonito. A gente consegue ver isso quando a gente chega na cena do hospital, por exemplo, que o entardecer começa a invadir o cenário e aos poucos a gente vai vendo o cenário recebendo cada vez menos a influência dessa luz, de acordo com quão mais fundo você invade aquele hospital, com quão mais distante você fica de uma fonte de luz. O ponto é que, apesar de ser muito bonito, isso poderia ter sido feito tranquilamente com uma iluminação pré-calculada que está presente em um console como o PlayStation 4. Se vocês quiserem um cenário de comparação pra gente ver como acontece, é só pensar em The Last of Us Part 2. É um jogo que usa a iluminação pré-calculada e ainda assim consegue trazer a iluminação global dentro desse conceito. Silent Hill 2 Remake teve cerca de 2 milhões de unidades comercializadas e definitivamente isso não é uma marca ruim, mas quando a gente pensa no contexto da série que tá voltando agora, que logo em seguida tá lançando mais um jogo, o Silent Hill F, e todo o tempo que ela ficou parada, quando a gente considera o PlayStation 4, isso não poderia ter sido muito mais? Mas assim, deixando de lado todo esse questionamento ironizado, vamos pensar que Silent Hill 2 Remake é de fato um jogo bonito, mas com o escalonamento certo, ele poderia rodar no PlayStation 4 se a gente desconsiderasse o Ray Tracing, que é uma tecnologia que não faz parte do console. Então aqui o Ray Tracing basicamente só serviu para poder atrapalhar o jogo quando a gente pensa na atividade comercial dele, porque no final das contas não é algo que é fundamental para o funcionamento dele. E isso acontece em um outro caso, porque se Silent Hill 2 Remake vendeu muito bem, Alone in the Dark não teve a mesma sorte. Eu sei que muita gente não gosta desse jogo, mas eu vou completamente na linha da oposição, porque eu faço parte das poucas pessoas que gostaram. Eu acho que Alone in the Dark Reboot, ele consegue trazer um plano de fundo muito complexo e muito mais interessante do que o jogo original, e quando você entende esse plano de fundo, quando você pesquisa, presta atenção nos files que estão espalhados pelos cenários e em toda a narrativa, o jogo acaba se tornando muito mais interessante porque é uma história que se desenvolve pelo próprio cenário. Você acaba observando detalhes que estão no cenário para poder justificar algo que aconteceu lá atrás. E eu vou entender se você me disser que não gostou do jogo porque os inimigos são muito repetitivos ou porque o combate é muito simples, considerando que esse é um jogo AAA, pelo menos em teoria. Mas como eu tô acostumado com jogos indies, isso pra mim não foi um problema em momento algum. O que eu tô querendo dizer
dizer aqui pra vocês é que ele tem muito mais do que ele aparenta ter. Se você pesquisar, ir a fundo no jogo, você vai perceber que esse jogo não é apenas o que tá na superfície. Ele é um jogo muito interessante, mas indo direto pro ponto que a gente quer comentar, o uso do Ray Tracing aqui. Não existe. Alone in the Dark é um jogo que saiu apenas para Xbox Series e PlayStation 5 e não teve nenhuma justificativa plausível para isso. Na verdade, não teve nenhuma tentativa de justificar a presença dele apenas nesses consoles. Ele não usa o Ray Tracing e não está presente no PlayStation 4. O caso do remake ou do reboot de Alone in the Dark, como você preferir chamar, não é muito diferente de como acontece com Silent Hill 2 Remake em nenhum sentido. É uma franquia que está voltando agora e precisava de mais visibilidade, e é um jogo que, de uma forma geral, poderia ter sido executado no PlayStation 4. A diferença, quando a gente pensa no Silent Hill 2 Remake, é que se o Silent Hill 2 Remake talvez precisasse passar por um escalonamento em todos os outros aspectos, como as texturas, a construção e a complexidade dos cenários ou os modelos dos personagens, isso não acontece com Alone in the Dark. Ele é um jogo muito mais simples, e é até por essa simplicidade que, primeiro, não faz sentido aplicar o Ray Tracing aqui, e segundo, é justamente por essa simplicidade que ele poderia e precisaria estar no PlayStation 4. A iluminação global por aqui é realmente muito bonita. Existem alguns momentos no jogo que eventos acontecem e é essa iluminação global que é a responsável por fazer com que você fique imerso ali dentro. Ela consegue criar uma atmosfera. Só que por ser uma iluminação global que acontece de maneira pré-calculada, isso também é mais um motivo para o jogo poder ter saído para o PlayStation 4 também. Seria uma grande oportunidade para ele de driblar todos os problemas que ele enfrentou. E aí para mim vem o pior dos problemas. O jogo não vendeu bem. E qual foi o fim dessa história? O estúdio fechou. Entende agora quando eu digo que é um problema quando um jogo, dependendo do potencial gráfico, não é comercializado em uma plataforma que poderia ser mais comercial, que poderia alavancar essas vendas? E vejam bem, esses são apenas dois casos pontuais, e diria que até casos extremos. É justamente por conta de toda essa extremidade que eu resolvi selecionar os dois para poder iniciar essa conversa com vocês. Mas se a gente olhar por essa linha de raciocínio e pensar em diversos outros jogos, a gente vai encontrar muito jogo que poderia ser executado no PlayStation 4 se abrisse mão do Ray Tracing, e assim talvez ele tivesse mais sucesso comercial num período em que ter sucesso comercial dentro da indústria dos games é fundamental, já que os jogos estão caros e naturalmente as pessoas estão escolhendo melhor com que jogo elas vão gastar. Mas, gente, basicamente é isso. Aproveitem e deixem aí no campo dos comentários se vocês conhecem mais algum jogo que partilha dessa mesma situação. Claro, no mais eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal para não perder os vídeos que eu postar por aqui, certo? Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.